Olá! Começa agora mais um Minha Escola na TV. Autismo e dislexia são questões diferentes, mas que apresentam um ponto em comum. Ambos têm na atividade física uma forma de desenvolvimento. Hoje nós recebemos no Minha Escola na TV o educador físico Rivson Júnior e a psicóloga Ludmila Venturini, que vão debater esse assunto com a gente. Gente, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Estou aqui com o Cauã, nós somos alunos da Atenas Equipe e a gente vai conversar sobre o autismo e a dislexia. Uma boa tarde e obrigada mais uma vez. Para começar, Ludmila, vamos entender um pouquinho sobre o que é o autismo. Existem vários tipos de autismo e, de forma geral, o que caracteriza esse transtorno? Então, a gente costuma falar que o autismo ele é um transtorno no neurodesenvolvimento, né? Ou seja, as pessoas que possuem o transtorno do espectro autista, elas têm um transtorno neurobiológico, né? Hoje em dia fala-se em graus de severidade de autismo, né? E não mais assim, de acordo com o DSM-5, que vai ser lançado ainda no ano que vem, não se fala mais na questão de classificações, né, em termos de nome de síndromes ou transtornos, mas de um transtorno do espectro mesmo, um conjunto de sintomas que caracterizam isso que a gente chama de transtorno do autismo. E ele pode ser detectado já na infância? Sim, inclusive, né, na literatura há relatos de que já nos primeiros 18 meses de vida consegue se detectar se uma criança tem possibilidade de vir a desenvolver um transtorno do neurodesenvolvimento, como no caso do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Por exemplo, tem alguns sintomas que são muito característicos quando o bebê está amamentando, né, então a mãe precisa ficar atenta se aquele bebê está mantendo um contato visual bacana, se ela se interessa por brincadeiras ou se interessa por atividades restritivas, se ela se interessa pelo conjunto do brinquedo, né, e não pelo brincar e não por partes específicas de um objeto, se a criança consegue interagir e manter contato com outras crianças, iniciar contato e manter esse contato interpessoal, porque uma das características mais marcantes do transtorno do espectro autista é exatamente isso, é a criança, né, a pessoa não conseguir fazer um vínculo interpessoal típico, né, bacana e solidificado, e não conseguir também manter esse vínculo. Então, assim, espera-se que até o 3º ano já tenha um diagnóstico de transtorno do espectro autista, do autismo diagnosticado, até porque para facilitar mesmo o tratamento. Tem a possibilidade de um indivíduo conseguir o autismo depois de um tempo sem ter nascido com ele? Tipo, da pessoa receber esse autismo? Então, a gente fala que tem várias variáveis que podem influenciar, né, no acontecimento do transtorno do espectro autista. Até se você quiser, você pode me ajudar, tá, Rivson? Então, existe sim, né, um fator genético importante no autismo. Existe também a influência do ambiente, né? E existe um potencializando o outro. De alguma maneira que a pessoa pode ter um gene que seja de alguma característica relacionada ao transtorno de neurodesenvolvimento e o ambiente ser favorável ao desenvolvimento daquele transtorno. Então, assim, os sintomas eles são observados com a criança bem novinha. E não há uma possibilidade assim de a gente falar assim, uma criança adquiriu um transtorno do espectro autista com tal idade. Não, a gente pode falar assim, que uma pessoa desenvolveu um transtorno global do desenvolvimento a partir de uma condição clínica, que tenha sido alguma outra condição clínica, algum outro transtorno. Então, por exemplo, se uma criança nasceu com uma lesão anóxica e por isso teve um transtorno neurológico, algum problema neurológico durante a infância, isso pode vir a desenvolver nela uma síndrome, né, um transtorno global do desenvolvimento, como um diagnóstico secundário, mas não assim especificamente um transtorno do espectro autista.
Ela pode até ter algumas características, alguns sintomas que são característicos do transtorno do espectro, mas não é o transtorno, né, em si. Só um transtorno global do desenvolvimento. Entendi. E ficou claro, Carla? Ficou assim. Bom, Rivson, agora é para você. Ela falou sobre a dificuldade do contato visual, da interação social. A atividade física pode ajudar nisso? A atividade física pode e deve ajudar no crescimento de uma criança autista, porque a criança se expressa de uma forma de atividade. Então eu costumo falar sempre que a atividade física para a criança tem que ser sempre o lado lúdico. Então a criança ela desenvolve bem na ludicidade. Então esse fato da criança não conseguir olhar nos olhos, a criança não ter essas dificuldades do autismo, a gente consegue desenvolver bem, desenvolvendo uma ludicidade com a criança e com isso a criança consegue evoluir tanto na atividade física, tanto em sala de aula ou em clínicas, por exemplo. Você já trabalha com crianças que têm esse espectro autista? Sim, eu trabalho com crianças com autismo há 2 anos. Eu venho fazendo um trabalho muito bem sucedido, graças a Deus, com essas crianças e desenvolvendo bem com elas. Bacana. Às vezes a gente nem percebe que elas estão lá porque é como se fosse uma pessoa normal pra gente. Sim. Ao ver. Só que indo mais a fundo dá pra poder perceber a diferença. Sim. As crianças hoje em dia elas são consideradas normais, porque elas brincam, elas fazem as atividades com a limitação, que faz parte. Mas as pessoas que não conhecem, elas não sabem diferenciar uma criança autista com uma criança normal. Então, isso pra gente que trabalha com esse tipo de crianças, é muito bacana. Posso fazer acrescentar um pouquinho na fala do Rivson? Pode sim. Uma coisa que eu acho interessante, assim, da atividade física com as crianças e adolescentes que estão dentro do espectro autista, é porque muitos deles têm limitações psicomotoras, né, e limitações sensoriais, vamos dizer assim. Então, de acordo com a deficiência que cada criança apresenta ou cada adolescente, precisa se pensar num projeto terapêutico que favoreça aquela pessoa. Né? Então, se ela tem uma dificuldade na psicomotricidade, ou então com relação à percepção ou à parte sensória, aí entra assim, né, as outras terapias e também o educador físico, para trabalhar essa parte que está, vamos dizer assim, mais vulnerável. Completando, né, aproveitar, por exemplo, muitos profissionais hoje não colocam professores de educação física na equipe multidisciplinar para trabalhar com a criança, ela tendo autismo ou não. Muitos profissionais não colocam. E eu acho que o jeito mais fácil da criança desenvolver é com o professor de educação física. Se a gente chegar na escola, na sala de aula, o que as crianças gostam? Professor de educação física. Então a gente tem meio que esse poder de desenvolver com a criança mais fácil. É mais fácil a gente levar uma criança para quadra, no caso da escola, ou levar uma criança para fazer uma atividade fora de um consultório, a gente consegue ter resultados bem maiores do que o pessoal que fica dentro do consultório. Mais aula prática do que teórica, né? Sim, é coisa que criança gosta, né? E geralmente, como que é feito o tratamento dessas crianças que têm esse déficit? Do transtorno do espectro autista? Isso. Você fala? Então, Do TEA. a gente preconiza o seguinte, que sempre, tanto faz diagnóstico como tratamento, em se tratando de crianças do espectro autista, precisa ser de equipe multidisciplinar, né? É um profissional completando e complementando o trabalho do outro sempre, né? Então, se existe uma suspeita de que uma criança está dentro do espectro autista, então vai passar, né, pode passar por uma avaliação de um psicólogo, de um neuropsicólogo, do educador físico, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, e inclusive também de um médico, né, neuropediatra ou psiquiatra infantil, né, pode ser um dos dois, mas sempre assim, o diagnóstico e tratamento ele é feito de forma multiprofissional, isso precisa ficar muito claro, porque, né, inclusive que todos os profissionais possam trabalhar
né, de maneira apropriada aquele quadro, dependendo do que a criança estiver precisando. O tratamento, Cauã, ele gira muito em torno disso. Cada caso é um caso, né? Então, assim, duas crianças do espectro, que estão dentro do espectro autista, que têm autismo, elas podem apresentar particularidades com relação às necessidades a serem trabalhadas, né? Então, às vezes, uma criança vai precisar desenvolver, fazer vínculos interpessoais, a outra já sabe fazer vínculo, mas não sabe manter. Aí, de repente, uma outra criança que tem, por exemplo, uma síndrome de Asperger, que também é considerado, né, um transtorno do espectro autista, ela sabe ler muito bem, tem a parte intelectual muito desenvolvida, mas não tem, por exemplo, um componente da cognição que é funções executivas ou controle inibitório num nível legal. Então, aí a gente vai trabalhar por essa via. Outras crianças do espectro autista não sabem brincar, por exemplo. E aí a gente precisa ensinar elas a brincar, né, de forma lúdica mesmo, como o Rio estava falando, e não de forma repetitiva, com padrões, como as crianças atípicas no transtorno do espectro autista costumam fazer. Então, cada tratamento é um tratamento, a gente costuma dizer assim, cada criança precisa de um tipo de Cada um tem seu tratamento. jeito. Exatamente. Porém, ressaltando que sempre com equipe multiprofissional. Isso é importantíssimo salientar. Sim. E agora nós vamos para um breve intervalo. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós estamos aqui com o Rivison e com a Ludmila e nós estamos conversando sobre o autismo. Bom, gente, no bloco anterior você estava falando sobre como funciona o tratamento do autismo. Eu queria saber do Rivison, que tipo de atividade que você pratica com as crianças que têm autismo? Sim, as crianças que têm autismo, eu consigo praticar com elas todas as atividades. Por exemplo, eu costumo levar a criança para a praça, para andar de slackline, para trabalhar o equilíbrio. Eu costumo sempre estar mudando os locais e variando as atividades, porque a criança pede isso. Então, se a criança for para a praça de novo fazer o slackline, ela vai falar assim, pô, mas de novo? A criança, ela consegue interpretar que está na hora de mudança. Então, a criança pede mudança. Então, eu costumo vir com o slackline, eu costumo vir com atividades de equilíbrio na bola de pilates, por exemplo. Eu costumo vir com atividades de construção de pecinhas. Então, eu consigo variar muito. Até o famoso futebol que todo mundo adora, eu consigo colocar nas minhas aulas. Por exemplo, hoje eu tive um aluno que eu levei ele na pista de skate, para a gente trabalhar a perna, que ele anda na pontinha do pé, o subir e o descer aquelas rampas. Coisa diferente em lugar diferente. Então eu consigo variar um pouquinho as atividades para não ficar cansativo nem para os alunos e nem para mim também, né? E por que você escolheu atuar nessa área? Pergunta bem geral para os dois. Pode ir primeiro. Então, na verdade, hoje eu não trabalho só com público, né, que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento ou de algum transtorno de aprendizagem. Eu trabalho sou funcionária pública, né, e trabalho no CAPS, aqui em Ponte Nova. Então, assim, minha atuação profissional, hoje em Ponte Nova, ela está extensa. Eu trabalho com público que tem, né, problemas relacionados à saúde mental. Trabalho atendendo crianças e adolescentes, adultos, enfim, né, numa clínica. E também na policlínica, atendendo adultos e o pessoal lá que faz tratamento de HIV. Mas assim, a parte dos transtornos do neurodesenvolvimento, para mim sempre foi muito interessante, primeiro por se tratar de criança. Eu acho interessantíssimo trabalhar com crianças. E assim, o tipo de terapia que eu escolhi para poder trabalhar é muito gratificante poder trabalhar com eles, porque os avanços, por mais que venham aos pouquinhos, a questão da regulação emocional, que a gente trabalha muito com essas crianças que estão no espectro, ela vai vindo aos poucos, né? A criança vai se habituando a falar de emoções e a vivenciar emoções e a perceber que o outro também tem emoções, a se encaixar no mundo do outro e às vezes até de se identificar também, né, dentro do espectro, porque tem alguns que começam a apresentar dúvidas e começam a questionar a gente, tem alguma coisa diferente comigo?
Então é por aí, é a pessoa se descobrir, né, onde ela, nas dificuldades que ela tem, nas potencialidades que ela tem. Esse é um trabalho muito gratificante, né? Por mais que seja, às vezes, árduo, porque os resultados não vêm rapidinho, né, Wilson? Mas é gratificante. No meu caso, eu sempre gostei de trabalhar muito com criança, porque é muito gostoso, né? A gente trabalhar e ter o crescimento, ver o crescimento da criança. Em relação a trabalhar com crianças com TEA, foi 2 anos atrás, quando eu fiz uma coluna de férias. A mãe do aluno que estava, da criança que estava comigo, ela me perguntou se eu podia trabalhar, fazer um desenvolvimento, porque gostou do meu trabalho em cima da coluna de férias, em cima da atenção que eu dava para o filho dela, essas coisas. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar, comecei a correr atrás para conseguir estar trabalhando aí com crianças especiais, né? Bom, Ludmila, você estava falando como é que ele pode ser detectado na infância, que o autismo ele pode ser. Hoje em dia, muitas crianças ficam muito em telefone, tablet, por causa dessa era da tecnologia. Isso pode acabar distanciando um pouco a criança de brincar na rua com um amiguinho, de jogar uma bola, de brincar. Isso pode ser confundido com autismo? São características bem distintas, né? Uma criança ter interesse por tecnologia e ter um interesse contínuo por usar o smartphone, não quer dizer que ela não saiba interagir, ou que ela não saiba manter vínculo, ou fazer vínculo, ou que ela não se interesse por outros tipos de brincadeira. Né? Assim, quando tem um uso muito prolongado e restrito desses aparelhos eletrônicos, a gente pede, né, em orientações de pais, a gente pede que os pais comecem a promover mesmo outros tipos de brincadeira, por exemplo, essas brincadeiras lúdicas que o Wilson está falando, para a gente avaliar se a criança tem mesmo a capacidade de se envolver, né, com o ambiente, com outras pessoas, desenvolver vínculo, manter vínculo, né, se interessar pelas outras pessoas. Então, assim, os sintomas do transtorno do espectro autista, eles são muito particulares e, assim, muito diferenciados de apenas um interesse por ficar no smartphone. Tem que avaliar por que a criança está só no smartphone. Será que falta outros tipos de atividade para ela, outros tipos de interesse? Né? Então, os pais podem explorar isso, o pessoal que está em contato todo dia na escola também pode ajudar os pais no sentido, ele tem mais interesse por isso ou por aquilo. Os sintomas são bem distintos. E o uso dessa tecnologia, ela pode ajudar a tratar um paciente com a TEA? Então, existem hoje alguns aplicativos que servem para facilitar a aprendizagem de habilidades sociais e de AVDs, que são aquelas habilidades mais necessárias na nossa vida, né, no dia a dia. Existe sim o uso de aplicativos, né? Eu acredito assim que a gente deve evitar ao máximo aquilo que provoque uma dependência da criança de um aparelho, né, como um smartphone, porque é um aparelho que está relacionado, né, tem pesquisas relacionadas à diminuição do sono, né, com o uso prolongado do smartphone, ou usar o telefone até mais tarde, por exemplo. Tem pesquisas que confirmam que a radiação da tela, né, do touch, ele provoca a inibição da melatonina, que é responsável pela chegada do sono, né, no nosso organismo. Então, assim, o que a gente puder evitar, né, estratégias para evitar o apego da criança, até porque ela pode se apegar a um objeto por uma estereotipia, que é muito comum no transtorno do espectro autismo. Então, assim, o que a gente puder evitar desses aparelhos. Mas, em último caso, se for uma das estratégias, se for uma tentativa, né, não custa nada tentar. Aproveitando, hoje em dia fica muito fácil a gente, não só a criança com autismo, como qualquer outra criança, a criança entregar para ela o telefone, o tablet, o computador, mas o pai não tem tempo de levar uma criança, por exemplo, na praça para brincar. O crescimento da criança é muito, muito importante. Mas aí, na hora que o pai chega do trabalho, quer
Eu quero descansar, eu não quero fazer nada, tomo o telefone aqui, tomo o videogame. Então, por isso que cresce, na verdade, crianças aí obesas, com colesterol alto, diabéticos, e isso é muito ruim para a criança em geral e para a sociedade também, né? E falta isso em todas as regiões, porque a criança precisa crescer. E crescer hoje em dia no meio dos prédios, no meio dessa rua que está perigosa, é muito difícil. Eu, por exemplo, sou da época de jogar bola na rua, de bolinha de gude. As crianças não sabem o que é isso hoje. Bolinha de gude, peão, essas coisas faz falta hoje em dia e é o crescimento melhor para a criança. E aí a gente vê que o problema se estende, né? Não só a parte da saúde física, mas também a saúde mental. Né? Criança precisa brincar, então. Criança precisa ser criança, né? Criança precisa brincar em ambiente livre, criança precisa ser exposta à brincadeira de correr, né? Às vezes cai, às vezes machuca, mas também é necessário. A gente precisa se adaptar ao meio, né? E assim, com o uso do smartphone ou do videogame, as crianças ficam numa situação de muito comodismo em termos de não conseguir dar conta de enfrentar os obstáculos que estão aí na vida e aí fora, sabe? Isso assim, olhando mais a parte psicológica, né, Rivson? Por outro lado, eu penso, né, que uma criança se privada da brincadeira ali no contato com outras crianças também tem prejuízo na parte, né, da saúde física, assim, saúde biológica. Bom, o Rivson, ele falou que o pai às vezes chega em casa, está cansado. Como é que a escola pode ajudar no desenvolvimento da criança? A escola, ela, além das aulas de educação física, né, eu sempre vou bater na tecla que os recreios, por exemplo, os recreios, tem escola que não tem o recreio para a criança brincar, para a criança correr, para a criança se socializar. E tem escola que tem, e isso faz muita diferença, faz muita falta para a criança. Então, mais coisas, mais atividades para as crianças poderem se soltar um pouquinho, sair um pouco de sala de aula. E agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Eu sou a Laura, aluna do Atenas Equipe, estou aqui com o Cauã hoje, também aluno da Atenas Equipe, e nós trouxemos a Ludmila e o Rivson, e hoje nós estamos falando sobre autismo e dislexia. Ludmila, qual as principais dificuldades que você observou no início ao lidar com pessoas com espectro autista? Bem, Cauã, eu penso que no começo eu tive mais dificuldade com relação ao diagnóstico mesmo. Porque existem muitas outras hipóteses a ser considerada para se destacar o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então a gente precisa ter bastante conhecimento dos outros transtornos também, de outras síndromes, outros distúrbios, para poder fazer um diagnóstico diferencial. Né? A questão que eu tive mais dificuldade mesmo foi com relação ao diagnóstico. O trabalho em si, né, como eu te falei, como cada caso é um caso e não é padronizado, não existe uma forma única, então é bem tranquilo. As técnicas precisam ser cuidadosamente escolhidas. Sim. Né? Mas o trabalho em si é muito gratificante, muito bom. Bom, Rivson, quais as mudanças e evoluções que você consegue destacar nas crianças que você ensinou ao longo do seu trabalho? A evolução é sempre a longo prazo, não dá pra gente querer fazer esse trabalho e querer resultados muito expressivos a curto prazo. A gente, considerados normais, já tem uma dificuldade de desenvolver o trabalho, de achar um resultado. Então, as crianças autistas, a gente tem que tomar cuidado para primeiro para não desanimá-los e não desanimar as mães também, que acham que o resultado é daqui 1 mês, 2 meses. Não. Por exemplo, eu tenho um aluno, tá fazendo 2 anos que eu estou com ele, que hoje em dia ele anda no skate, ele consegue desenvolver atividades que a mãe nunca imaginou
que ele pudesse fazer isso na vida. E quando a mãe dele me ligou e falou que ele estava andando de skate, eu chorei de emoção, porque a gente vê um trabalho tendo um resultado muito bom, né? E não só com ele, mas outros alunos, por exemplo, a gente tem várias crianças autistas que andam na ponta do pé. A gente fazer um trabalho com essas crianças e fazer o trabalho de colocar os pés todos no chão e trabalhar tudo, e ver a criança hoje tentando, olhando para mim, forçando o pezinho para andar com o pé todo no chão, é muito gratificante. A dificuldade de interação social é uma coisa que se mostra, é aparente no espectro autista. Sim. A atividade física também pode coloborar com isso, igual colocar uma criança para jogar em equipe, algo do tipo? Sim, pode e deve ajudar no desenvolvimento da criança, só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, cara, porque as crianças hoje, normais, consideradas normais, elas já têm uma dificuldade de ganhar e perder, elas já têm uma dificuldade de trabalhar em equipe. E a criança autista, ela vem com essa dificuldade maior. Então a gente tem que sempre conversar com a criança, mostrar para ela que determinado jogo entre duas equipes a gente pode ganhar ou a gente pode perder. E se perder não é para ficar triste, porque na próxima vez pode ganhar. Então a gente tem que mostrar sempre os dois lados e sempre estar conversando, porque a criança, já que ela não entende esse lado, ela tem uma certa dificuldade. E depois que é trabalhado ao longo do tempo, ela consegue não gostar de perder, mas ela consegue entender que o perder também é necessário. Também é importante não sufocar uma criança colocando ela no meio de muitas pessoas. Vai que ela não se sente muito confortável, não é mesmo? Sim, concordo. A criança ela tem que ser trabalhada de forma individualizada, porque, por exemplo, se você tiver duas crianças, ela não vai entender porque outra criança conseguiu desenvolver melhor que ela ou mais rápido que ela, por exemplo. Então, a criança tem que ser trabalhada de forma individualizada, mas lembrando que ela pode ser colocada em coletivos, em coisas que tenha muita gente, mas sempre, igual eu falei, sempre conversando e mostrando para ela o que pode acontecer, essas coisas tal, para ela conseguir desenvolver melhor. Mas, estando com muita gente também, é bom, porque ela convive com mais pessoas, né? Bacana. Porque tem um padrão restritivo de comportamento também, né? Então, por exemplo, se você coloca uma criança que tem um padrão restrito de comportamento, que tem tolerância a sons altos, intolerância a sons altos ou intolerância a muito barulho, né? Aquilo ali para ela não vai ser gratificante, vai ser muito pelo contrário, vai ser punitivo. Né? Então não vai ser reforçador e não vai gerar aprendizagem. E aí depende de cada caso, né? Sim. Bom, Ludmila, agora falando sobre a dislexia, você pode explicar pra gente um pouquinho como é que funciona esse distúrbio? Então, a dislexia é um transtorno, né, um distúrbio de aprendizagem, especificamente relacionado à aprendizagem. Mais especificamente ainda voltado para a aprendizagem com relação à leitura e escrita, né? Também é um distúrbio de neurodesenvolvimento, uma vez que a criança começa a apresentar dificuldade para ler, para escrever, para decodificar mesmo as letras, para poder e também compreender o que se lê, o que alguém lê para ela ou o que ela mesma lê. Então ela costuma escrever errado, ela costuma ler errado, ler as sílabas trocadas na mesma palavra. Por exemplo, ela pode escrever, trocar letras dentro da mesma palavra, a letra que estava lá no final ela trazer para o começo. São crianças que têm dificuldade com rima, dificuldade muitas vezes de interpretação de texto, de abstrair mesmo, né, a respeito daquilo que se está lendo. Então é mais relacionado à aprendizagem mesmo, tá? E você, em sua própria opinião, crianças com dislexia precisam fazer acompanhamento psicológico? Então, isso é caso a caso também, sabe, Cauã? De repente, uma pessoa que tem esse transtorno de aprendizagem, a dislexia,
ela não é observado nela ou no quadro dela uma necessidade de acompanhamento psicológico porque ela não tem fatores emocionais efetivos relacionados àquele transtorno. Mas pode acontecer também de uma criança ter um transtorno de aprendizagem, seja a dislexia ou uma descalculia, disgrafia, desortografia, enfim, e que aquilo gere um prejuízo emocional e afetivo para ela. Por exemplo, um autoconceito ruim, uma baixa de autoestima. Né? Então aí vem a necessidade do acompanhamento psicológico, mas é muito caso a caso, não é regra não, tá? E como é diagnosticado? O diagnóstico, né, volto a falar da questão multiprofissional que a gente falou no começo. O diagnóstico da dislexia também feito através de equipe multiprofissional. Né? Então vamos supor que o neuropsicólogo que está fazendo a avaliação neuropsicológica tenha essa hipótese através dos instrumentos que foram utilizados. Né? Então pode solicitar a ajuda do psicólogo, pode solicitar a ajuda da fonoaudióloga. E a fonoaudióloga assim, é um profissional importantíssimo na questão da dislexia, sabe? Pode solicitar a ajuda do terapeuta ocupacional e tem também os médicos, né, relacionados a essa parte infantil, então o neuropediatra ou psiquiatra infantil, dependendo se tiver sintomas relacionados à parte afetiva ou emocional. Mas o diagnóstico sempre multiprofissional, né, e através de testagens, de avaliações, tá? Rivson, você atende uma criança com dislexia. Sim. Como são as atividades que você realiza com ela? A criança com dislexia, ela tem normalmente, né, não é nem padrão, mas normalmente ela tem um pouquinho de atraso na coordenação motora, até mesmo na hora de pegar um lápis para escrever, ela tem. Então eu consigo fazer algumas atividades para desenvolver essas coordenações, né, a motora, a grossa, e com isso ela consegue desenvolver em sala de aula. A letra começa a ficar um pouquinho mais bonita, ela consegue pegar melhorzinho no lápis, na caneta. Então eu consigo fazer várias atividades com a criança. A gente citou aqui no início a bolinha de gude, por exemplo. Eu consigo trabalhar com a criança a coordenação motora fina, de estar pegando, como pesca, pegando uma bolinha num pote, por exemplo, cheio de areia. Eu consigo jogar a bolinha normalmente, né? Então eu consigo fazer várias atividades para desenvolver tanto a coordenação motora fina quanto a grossa, para a criança conseguir desenvolver bem em sala de aula. No caso, ela demoraria mais para poder fazer a ação? Não falo que ela demoraria mais, ela erraria mais, vamos dizer assim. A criança com dislexia, ela quer fazer, mas ela tem um pouco de pressa para fazer, por exemplo. Então ela quer fazer para acabar com a atividade, mas ela consequentemente ela erraria mais. E com isso a gente tem que sempre voltar a explicar para fazer um pouco mais devagar, para conseguir desenvolver melhor essas coisas. Né? Toda vez que a gente fala em transtorno ou distúrbio, Cauã, é importante pensar que há uma disfuncionalidade naquele quadro. Sim. Né? Então, assim, quando você pergunta se a pessoa vai dar conta de fazer mais certo ou mais errado, né? Não é bem isso. A gente percebe que existe uma disfuncionalidade no comportamento. Né? Então, de repente, uma maneira mais tranquila, mais fácil, entre aspas, de se realizar para a criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento pode ser mais complexo. E uma coisa que eu esqueci de falar, que é extremamente importante, é o papel da escola no diagnóstico também da dislexia. Porque na maioria dos casos, tipo 90% dos casos, os primeiros sintomas são observados, né, no próprio contexto escolar, na sala de aula mesmo. Né? Os professores começam a observar a dificuldade na escrita, na leitura, na fala também. Né? Então aí a importância de mais esse apoio no diagnóstico da escola. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós trouxemos aqui a Ludmila e o Rivson e a gente está conversando sobre o autismo e a dislexia. Sim.
Como você percebeu a ajuda da atividade física no desenvolvimento dessas crianças? Como você percebeu que era necessário intervir de alguma forma? Sim, a criança, igual a gente anda falando, a criança ela consegue desenvolver de forma lúdica. Então a gente tem que sempre trabalhar com a criança pensando por esse lado. A criança ela não vai conseguir desenvolver sentado na frente do computador, na frente da televisão. Então a atividade física ela entra bem nessa área para a criança, para desenvolver. E é mais fácil a gente desenvolver na época de criança, né? A pessoa está nos anos iniciais, do que desenvolver depois de mais velho, porque a dificuldade de aprendizado vai ser ainda maior. Então é mais fácil a gente trabalhar dessa forma lúdica, e é o que eu costumo falar, né? Criança tem que ser criança, e criança sendo criança, ela tem que brincar. É bacana que até brincando, a criança manipulando o brinquedo deve destravar bastante na coordenação motora. Por exemplo, no brincar a criança aprende regra, aprende a trabalhar em equipe, aprende que determinada coisa não pode fazer. Então ela leva isso para a sala de aula, da sala de aula ela leva isso para casa, da casa ela leva isso para a rua, que tem, por exemplo, que respeitar o sinal vermelho. Então a criança ela consegue, no brincar, ela consegue desenvolver para o crescimento dela e para quem está perto dela, né? Então todas as crianças ela tem que aprender brincando. Mas não é mais fácil de criança aprender, sempre assim. O lúdico traz muita aprendizagem, né? A brincadeira é fundamental para qualquer processo de aprendizagem. E eu acho não, tenho certeza que os pais não podem tirar isso dos filhos, os professores não podem tirar isso dos alunos, a cidade não pode tirar isso das crianças e por aí vai. De modo geral, você acha que vem mais da responsabilidade dos pais observar um comportamento diferenciado do que na escola em si? A responsabilidade é totalmente dos pais, né? Igual eu falei, os pais não têm muito contato com os filhos mais. Então os pais normalmente ficam trabalhando fora de casa não sei quantas horas por dia, aí na hora que chega o filho está querendo jogar bola com o pai e não consegue porque o pai está cansado. A criança está querendo sentar para conversar com o pai, não consegue porque o pai está querendo assistir um jogo, está querendo fazer algo e não dá atenção para o filho. Ou tá no celular, né, Rios? Normalmente, tá acontecendo muito hoje. Nossa, o pessoal fica aí o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, e isso para a criança é muito ruim. Então eu vou colocar que a culpa é sempre dos pais, porque se a criança, por exemplo, é obesa ou tem algum problema de colesterol, é por falta de atividade física. Por falta de atividade física, a culpa é dos pais, que não colocou, por exemplo, numa natação, para brincar numa praça, para andar de bicicleta. Andar a pé. Uma caminhada também. Uma criança com autismo conseguiria se autodiagnosticar, ver que é diferente de tal pessoa, aí pede ajuda pro pai, pergunta se tem alguma coisa errada? Autodiagnosticar não, Cauã, porque o diagnóstico é muito complexo, né? Mas ela consegue, né, se ela tiver um grau leve de autismo, ela consegue perceber que existe alguma coisa nela diferente com relação às demais crianças. Que ela seria uma criança atípica, né, bem entre aspas, e que existem crianças típicas, e existe diferença entre elas. Entre todas as crianças típicas já existe diferença, né? Quem dirá entre as atípicas e as típicas. Então, assim, num grau leve de autismo, se a criança tiver a capacidade de autoconhecimento e também da empatia, né, de perceber o que o outro pensa a respeito dela também, enfim, aí ela consegue sim perceber alguma diferenciação, mas não um autodiagnóstico. Entendido. E para finalizar, gente, autistas e dislexos têm formas diferentes de aprender e de enxergar as coisas. E isso exige muito carinho e paciência para as pessoas que estão ao redor dessas crianças. Como é que vocês conseguem agir? Bom, acho que vou responder de primeiro, tá, Rio? Sinta-se à vontade. Independente do quadro sintomático que o paciente, criança ou adolescente, estiver apresentando, a gente precisa ter muita delicadeza com relação ao tratamento, ao diagnóstico e tratamento.
Porque a própria família também já vem de um processo de sofrimento, tentando fazer um diagnóstico, né? Ou tentando adaptar condições que sejam favoráveis àquela criança e às necessidades que ela tem. Então, acima de tudo, muito carinho e respeito, né, a todos os quadros sintomáticos, sejam no caso de TEA, ou um caso de dislexia, ou um outro transtorno de aprendizagem, uma depressão infantil, uma ansiedade infantil, TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É bem por aí, respeitando a questão de cada caso ser um caso. Muito cuidado para não generalizar, né, as situações. Porque na família de fulano deu certo essa estratégia, então na sua vai dar? Nunca, jamais. Né? Cada caso é um caso e precisa de um tipo específico de tratamento, de diagnóstico, de estratégias. Falando da parte da atividade física, eu acho que a criança ela tem que desenvolver, e cada um de nós, por exemplo, a gente tem um sonho de alcançar alguma coisa em algum tempo. A criança tem isso também, e a criança autista, se ela tiver o sonho, a gente tem que acompanhar. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem vários profissionais hoje no mundo afora autista. Bill Gates, Isaac Newton, Albert Einstein, por aí vai. Eles conseguiram alcançar um objetivo e mesmo com a dificuldade de ter o autismo. Então, já que a criança tem um sonho, a gente tem que acompanhar esse sonho junto com a criança. E para a gente acompanhar, a gente tem que deixar ela se divertir, ela aprender, ela desenvolver, né? Mas a criança vai cair, vai cair. Ela vai tropeçar, ela vai jogar uma bola, a bola vai bater nela, ela vai chorar. Mas assim aprende. Né? Eu costumo sempre falar que a criança, quanto mais ela cair, quanto mais ela ter essa dificuldade, ela vai aprender. Então, tem que deixar a criança mais à vontade na atividade física para ela conseguir desenvolver bem, para conseguir atingir os sonhos dela. Bom, Riveson, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, parabéns pelo programa. Obrigada. Obrigada, Ludmila, por ter aceitado o convite. Imagina, as ordens. Obrigado. Obrigada, Cauã, mais um programa. Obrigado, Laura. E obrigada a você, telespectador, que assistiu a gente. Lembrando que toda quarta estaremos aqui no mesmo horário e semana que vem tem mais. Um beijo.